A maior sensação nos círculos ocultistas durante muitos anos foi causada ao ser desmascarado, de forma não muito convincente, Lobsang Rampa, autor da autobiografia Terceira Visão, um grande sucesso de livraria. Uma versão inteiramente parcial do caso foi publicada pelos jornais, considerando desapaixonadamente todo o assunto. Julgamos que o outro lado da questão, por um princípio comezinho de justiça, deve ser apresentado aos nossos leitores. Estudiosos do ocultismo, entre nós, acham que os detalhes gerais do livro são exatos, embora possa ter havido alguma dramatização excessiva de algumas descrições. Damos abaixo extratos da edição do Daily Mail de Londres, do dia 1º de fevereiro de 1958. Segue-se a resposta dada por Rampa a seus críticos e, finalmente, os comentários da esposa de Rampa. Caberá ao leitor, com seu conhecimento mais sólido dos ensinamentos ocultistas, decidir se vai formar sua própria opinião ou aceitar a do leigo. A denúncia da imprensa. O homem, aceito por milhares como lama tibetano de A Terceira Visão, acaba de ser denunciado como um brilhante impostor. Ele não é lama do Tibete coisa alguma. É filho de um bombeiro de Plymouth, Devon, na Inglaterra. O simples senhor Cyril Henry Hawkins. No seu bangalô, no alto de um penhasco perto de Dublin, ele e a mulher, conhecidos como Dr. e Sra. Kuan, vivem em companhia de Sheila Rose, de 27 anos de idade, antiga figura alegre da sociedade do West End. Esta é uma dos muitos seguidores de Rampa, que acreditam em seus poderes celestiais e clarividentes, gerados, segundo alega ele, após uma operação cerebral que lhe deu a terceira visão. Como Dr. Kuan Sou, ou sob seu codinome favorito de Dr. Kuan, ele interpreta os astros e dá conselhos sobre problemas espirituais e de saúde, cobrando honorários. A mulher, enfermeira diplomada num hospital de Richmond quando se casaram, no dia 13 de abril de 1940, disse-me: "O livro é ficção." Ele tentou, sem sucesso, arranjar vários empregos. Precisávamos de dinheiro para viver, de modo que ele foi convencido a escrever o livro. Nossa renda vem da venda do livro. Agora, ele acaba de ser denunciado como um dos maiores impostores do século, por um detetive particular de Liverpool. A alegação do Dr. Kuan foi feita com grandes detalhes em seu livro. Na sobrecapa do volume, ele diz que, com a idade de 7 anos, ingressou numa lamaceria do Tibete e que o Dalai Lama determinou que seus excepcionais poderes de clarividência fossem fortificados por uma operação cirúrgica, conhecida como a abertura da terceira visão. No livro, ele explica a provação que durou 17 dias e que lhe deu a terceira visão. Ele, porém, jamais esteve no Tibete. Jamais sofreu uma operação cerebral. É um homem doente, com problemas cardíacos e de outro tipo. Vejamos algumas outras alegações feitas por ele. Diz que depois de deixar o Tibete, lutou ao lado das forças nacionalistas chinesas contra o Japão e foi aprisionado. Que depois do lançamento da primeira bomba sobre o Japão, fugiu num barco de pesca para a Coreia e chegou à Grã-Bretanha, passando por Moscou e Nova York. Que voou num disco voador e é filho de um príncipe do Tibete. Eis os fatos. Tem 47 anos de idade e é filho de um mestre bombeiro.
Depois de deixar a escola, ajudou o pai até a morte deste, em 1937, passando em seguida a residir com a mãe em Nottinghamshire. Trabalhou em uma fábrica de instrumentos cirúrgicos e empregou-se depois numa escola de engenharia por correspondência. Ainda aí, raspou a cabeça, deixou crescer a barba e mudou o nome para Dr. Kuan Suo. Atualmente, ele e a mulher vivem em Woolwich, nas proximidades de Dublin, em companhia da Sra. Rose, filha do Sr. John Easterwood, proprietário de uma fábrica de papel em New Mills, Derbyshire. Do seu leito de enfermo, o Sr. Ruskin enviou-me uma mensagem sustentando a autenticidade do livro. Diz a nota: esta história é verdadeira, mas por motivos muito especiais, a identidade do autor tibetano não pode ser revelada. Nunca enganei ninguém na vida, não importando a que custo para mim. E não vou enganar ninguém agora. Estou quase sem esperança de vida. Este choque está reduzindo-a ainda mais. Tenho que ser guiado por minha consciência naquilo que faço. Minha vida tem sido difícil e amarga. E acho, ao receber este outro golpe de publicidade, que estou fazendo o que é certo. O marido da Sra. Woolsey, ex-oficial da carreira do Exército, residente em Kingston, disse na noite passada em seu escritório na cidade: conheço as histórias que andam circulando sobre Rampa, mas não acredito em nenhuma delas e não quero discuti-las. Conheço há 2 anos e estou convencido de que ele é absolutamente autêntico. Ele foi hóspede em nossa casa, é um bom amigo meu e de minha esposa, e tenho absoluta certeza de que não é um impostor. A mãe da Sra. Rose, Sra. Margaret Easterwood, disse-me: ela me contou que ele é um cirurgião brilhante e acredita piamente que descende de uma família tibetana de alta classe. Acredita que ele possui maravilhosos poderes místicos. O agente literário de Hoskins, Sr. Brooks, de Mayfair, comenta: estou surpreso. Ele possui poderes extraordinários de telepatia. Deu-me prova disto em grande número de ocasiões. O diretor da editora que publicou o livro reagiu da seguinte maneira: estou muito surpreso. Eu pensava que ele era chinês. Não tínhamos muita certeza sobre o livro e o enviamos a 20 diferentes pessoas, todas as quais deram sobre ele opiniões diferentes. Na primeira edição, publicamos um prefácio no qual dizíamos que não podíamos conferir a autenticidade dos fatos e que deixávamos isto ao critério do leitor. O livro é publicado como obra de não ficção. A resposta de Rampa: a terceira visão é absolutamente autêntico, e tudo o que eu escrevi nesse livro é verdade. Eu, um lama tibetano, ocupo hoje o que foi originariamente o corpo de um homem ocidental, e ocupo com a permanente e total exclusão do antigo ocupante. Ele deu seu consentimento voluntário, sentindo-se satisfeito em escapar desta vida em vista de minha necessidade urgente. A mudança concreta ocorreu no dia 13 de junho de 1949, mas o caminho teve de ser preparado algum tempo antes desta data. Sei que tenho uma missão especial a cumprir e tornei-me consciente de que, por várias razões a ela ligadas, seria necessário vir para a Inglaterra. Em fins de 1947, empregando telepatia, enviei impressões à pessoa apropriada. Em fevereiro de 1948, ele mudou seu nome legal e assumiu o nome de Kuan Suo, da forma por mim orientada. A fim de tornar a mudança mais fácil, ele mudou seus endereços algumas vezes,
e perdeu contato com todos os seus amigos e parentes. No dia 13 de junho de 1949, teve um pequeno acidente que resultou em concussão, o que o fez perder os sentidos. Isso permitiu que eu assumisse seu lugar. Esforcei-me muito, realmente, para obter emprego na Inglaterra, mas por várias razões não obtive ajuda da Bolsa de Empregos. Durante anos visitei as bolsas de empregos e o departamento de colocações em Tavistock Square, Londres. Registrei-me também em certo número de agências de emprego particulares e lhes paguei uma soma bem considerável em taxas, mas nenhuma delas fez coisa alguma por mim. Durante algum tempo, vivemos do capital que havíamos economizado e do que eu podia ganhar escrevendo em regime de freelance ou angariando publicidade. Tenho uma missão especial porque durante minha vida no Tibete estive nas terras altas de Shantan, onde conheci um aparelho que permite às pessoas verem a aura humana. Sou clarividente e posso ver a aura conforme demonstrei a numerosas pessoas em muitas ocasiões. Mas sabia que, se médicos e cirurgiões pudessem ver a aura humana, poderiam diagnosticar as doenças que afligem o corpo humano antes que elas se tornassem graves demais. Não me foi possível vir à Inglaterra no corpo que então possuía. Tentei, mas sem resultado. A aura é meramente uma corona da descarga do corpo, da força vital. Assemelha-se à descarga de fios de alta tensão, que pode ser vista por quase qualquer pessoa numa noite nevoenta. Se dinheiro fosse investido em pesquisa, a ciência médica teria um dos mais potentes instrumentos para a cura de doenças. Eu precisava de dinheiro para realizar minhas próprias pesquisas, mas nunca aceitei dinheiro para curar pessoas de suas doenças, ou aliviá-las de seus problemas, como foi erroneamente publicado por certo jornal. E agora, como veio a ser escrito a terceira visão, eu de modo algum o queria escrever, mas estava em desespero para conseguir um trabalho, de modo que pudesse dar prosseguimento à missão que me foi destinada. Tentei um emprego depois de outro, sem resultado. Finalmente, um amigo ofereceu-se para me apresentar a um cavalheiro que talvez pudesse usar meus serviços. O Sr. Brooks disse que eu devia escrever um livro. Respondi que não queria fazer isso e nos despedimos. O Sr. Brooks me escreveu e, uma vez mais, sugeriu que eu escrevesse. No intervalo entre ter falado pessoalmente com ele e receber sua carta, fui entrevistado para outros empregos e rejeitado. Em vista disso, com grande relutância, aceitei a sugestão do Sr. Brooks. E aqui, mais uma vez, repito que tudo o que o livro contém é a expressão da verdade. A verdade também tudo o que consta do segundo livro, O Médico de Lhasa. Ninguém deve dar muito crédito a especialistas ou estudiosos de assuntos tibetanos, quando se vê o quanto esses especialistas se contradizem entre si, o quanto discordam sobre o que é certo e errado. Afinal de contas, quantos desses estudiosos de assuntos tibetanos ingressaram numa lamaceria com a idade de 7 anos e labutaram toda a vida como tibetano, antes de assumir o corpo de um ocidental? Pois eu fiz isso. Depoimento de Mama Sanha-Ab Rampa. É um vento mau. Tanto quanto posso ver, parece que a reportagem a respeito do autor de A Terceira Visão nada mais fez do que aumentar o prestígio de Rampa, e mais do que nunca, pôr à vista do público seu best-seller. Uma senhora que é autoridade em métodos e religiões orientais observou que, se os fatos eram verdadeiros, então Rampa era uma pessoa ainda mais importante do que nunca. Ora, ela está certa
de que os fatos são verdadeiros. Numerosas pessoas ficaram curiosas sobre a pessoa que ocupava aquele corpo ocidental antes de ser assumido por um tibetano. E eu, como sua esposa, gostaria de dizer algo a respeito dos fatos que culminaram na mudança de personalidade. A primeira indicação de algo diferente, fiquei mais do que espantada. Estávamos levando uma vida tranquila em Surrey, meu marido trabalhando como conselheiro de uma escola por correspondência. A guerra acabara havia 2 anos. Quando eu menos esperava, ouvi sua observação em fins de 1947. Sentado tranquilamente durante algum tempo, ele me surpreendeu dizendo: "Vou mudar meu nome." Olhei-o pasmada, pois não conseguia ver vantagem alguma em tal coisa. Não tínhamos nada a esconder, nada de que fugir. Precisei de algum tempo para me recuperar. Depois ele continuou dizendo: "Sim, vamos mudar nosso nome. Vamos nos chamar Kuan Su." Em fevereiro de 1948, concluídas todas as formalidades legais, não tínhamos mais direito ao nosso nome anterior. O patrão do meu marido não gostou, mas pouco havia que pudesse fazer a esse respeito, especialmente numa ocasião em que um dos diretores da firma fizera também uma alteração no seu nome. Claro, todos pensaram que nós havíamos pelo menos enlouquecido, mas isso nunca me incomodou. Eu vivia com meu marido havia 8 anos e sabia que se ele houvesse tido um palpite para fazer alguma coisa, havia alguma boa razão para isso. Logo depois, contudo, notamos que as pessoas não pronunciavam nossos nomes quando se dirigiam a nós, e mesmo depois de os verem escritos, não pareciam capazes de soletrá-lo. Por esse motivo, mais tarde fizemos uma contração dele para Ku-an. Quero esclarecer este ponto a fim de demonstrar que em nenhuma ocasião usamos um nome falso, como foi erroneamente sugerido. Mais ou menos por essa época, meu marido falava muito sobre o Oriente e em algumas ocasiões chegou a usar trajes orientais. Às vezes, ele parecia muito preocupado e o vi, com certa frequência, cair em estado de transe, durante o qual falava numa língua desconhecida, que agora acredito ser uma língua do Oriente. Em julho de 1948, ele de novo tomou uma decisão súbita, desta vez de deixar o emprego. Fez isto com grande pena do patrão, que sempre o julgou muito útil e empregado muito consciencioso. O motivo dessa resolução foi o de deixar o distrito e perder todo o contato com pessoas conhecidas, o que fizemos. Dentro de 1 ano, havíamos perdido inteiramente o contato com antigos conhecidos e com nossa antiga vida. Conseguimos sobreviver com o que havíamos economizado, juntamente com o que podíamos obter com várias formas de escritos. Jamais esquecerei o dia em que, por acaso, olhei pela janela e vi meu marido caído ao pé de uma árvore no jardim. Corri para fora e descobri que ele estava se recuperando, mas para mim, a enfermeira diplomada, ele pareceu estonteado, ou coisa assim. Quando finalmente recobrou a consciência, passou a agir de modo diferente e de uma maneira que eu não compreendia. Depois de levá-lo para dentro de casa e para nosso quarto, no andar superior, a fim de que repousasse, meu principal pensamento foi chamar um médico logo que possível, mas eu estava avaliando mal sua capacidade de percepção. Ele pareceu perceber meu alarme e me implorou que nada fizesse, garantindo-me que estava muito bem. É verdade que sua fala parecia diferente, mais hesitante, como se não conhecesse bem a língua, e a voz me pareceu mais profunda do que antes. Durante algum tempo fiquei muito preocupada, porque alguma coisa parecia estar acontecendo com sua memória.
Antes de falar ou mover-se, ele dava a impressão de fazer cálculos. Muito mais tarde, descobri que ele estava sincronizando com minha mente, para descobrir o que eu esperava dele. Não me importo de reconhecer que nas primeiras fases fiquei muito preocupada, mas hoje tudo parece muito natural. Nunca deixo de me espantar que uma pessoa tão comum como eu esteja tão estreitamente ligada a um fato tão notável como a chegada de um lama tibetano ao mundo ocidental.